Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar sobre o novo filme da saga X-Men, que é uma das maiores sagas do cinema e uma das sagas mais confusas, que já teve diversas gerações. Eles não seguem muito bem a linha do tempo, mas a saga finalmente chegou ao seu episódio final, X-Men Fênix Negra, que chegou aos cinemas ontem. Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito desse filme, que foi dirigido pelo Simon Kinberg e estrela um grande elenco. Então, vamos lá! E galera, como sempre, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionem o sininho para receberem todas as notificações. E era óbvio que esse filme ia ser recheado de controvérsias, porque a Fox foi comprada pela Disney e, obviamente, a Disney vai arrumar outro jeito de incluir os mutantes dentro do universo cinematográfico da Marvel, então eles não iriam utilizar essa geração que não fez tanto sucesso assim no cinema, principalmente essa geração que entrou no último filme, essa geração da Jean Grey, do Ciclope, etc. Então era quase certeza que essa geração ia ter em Fênix Negra o seu último filme, e foi a decisão de fato que a Disney tomou. E fora isso, o diretor Simon Kinberg, ele na verdade era produtor dos filmes anteriores e ele decidiu dirigir esse último filme da franquia, e eu devo admitir, depois de assistir o filme, que não foi uma decisão tão boa assim. Eu diria que de todos os filmes com o nome X-Men, né, das sagas principais, X-Men 1, 2 e 3, depois X-Men Primeira Classe, X-Men Dias de um Futuro Esquecido e etc., eu diria que esse é o pior filme da saga principal dos X-Men. Eu diria que o filme X-Men Origins Wolverine é inferior, mas como eu disse, não é um filme da saga principal, e sim um filme derivado. E é incrível ver que esse filme custou 200 milhões de dólares, porque é um filme muito pouco inspirado. Em diversos momentos parece ser um filme de baixo orçamento, parece ser um filme com orçamento, por exemplo, mais baixo do que o próprio Deadpool, porque as cenas de ação são muito pobres, muitas das cenas, muitas das localizações que o filme utiliza são realmente muito pobres, parece que eles montaram ali da forma que eles puderam, e eu acho que isso mostra que nem o diretor, nem os produtores, nem os atores estavam tão interessados assim nesse filme, talvez com exceção dessa mais nova geração, como a Sophie Turner no papel da Jean Grey. E só para vocês terem uma ideia como esse filme não se encaixa muito bem, como esse filme não funciona, eu fui pesquisar para saber quem tinha composto a música desse filme, porque eu achei que não estava com inspiração nenhuma, eu achei a música muito pouco inspirada, e eu descobri que a música foi composta pelo Hans Zimmer, que é um dos grandes gênios aí do cinema, que já ganhou vários Oscars, que compôs inclusive a música da trilogia do Nolan, do Cavaleiro das Trevas. Então a gente vê que nada funcionou, nem com muitas pessoas bem competentes envolvidas, e eu acho que um dos principais motivos para isso é o Simon Kinberg ter decidido estrear na direção com um filme desse porte. Eu não me lembro de nenhum diretor estreante já começar com um filme de 200 milhões de dólares, que também, se não me engano, é o filme mais caro dos X-Men até hoje. E eu vou falar rapidamente da história. O começo do filme lembra bastante a origem do Quarteto Fantástico. Por exemplo, eles voam para fora da atmosfera terrestre na nave que eles usam ali no dia a dia. Eles até dão a entender que a nave não tinha capacidade para fazer isso, mas eles decidem que a nave tem capacidade e eles vão resgatar alguns humanos ali, alguns astronautas que estão em uma missão. Eles conseguem resgatar, mas a Jean Grey é atingida ali por uma energia solar, por uma explosão solar, e ela acaba absorvendo toda aquela energia e ela acaba derrubando algumas barreiras que o professor Xavier tinha criado dentro da mente dela para ela esquecer algumas coisas bem traumatizantes. E eu acho que é o segundo filme que usa exatamente o mesmo elemento, porque esse trauma que ela esquece é o fato dela ser responsável pela morte dos pais. E a gente viu isso exatamente da mesma forma no vilão do filme do Shazam. Já é uma coisa bem batida o filho se sentir responsável pelos pais terem morrido em um acidente de carro. Eu acho que é um dos clichês mais batidos aí e já tá bem batido nesse gênero de filme de super-herói também. Tanto que, como eu falei, já aconteceu exatamente da mesma forma em outro filme esse ano. Então a história basicamente é essa: quando ela descobre que o professor Xavier fez isso com ela, fez ela esquecer,
ela se rebela, ela sai destruindo tudo com poderes que a gente não sabe exatamente como funcionam. Em alguns momentos ela tá com poder pau a pau ali com o Magneto, e em outros momentos o poder dela é muito maior do que isso. Então eu acho que eles não se decidiram muito bem quanto à amplitude dos poderes dela no filme. E se a gente for abordar a história da Fênix Negra, eu acredito que o filme X-Men 3 abordou esse assunto melhor, principalmente nas conversas entre o Ian McKellen como Magneto, explicando como ela é poderosa, explicando os limites do poder dela. E eu acho que o filme soube mostrar muito melhor essa jornada dela. Eu acho que esse filme não soube aproveitar tão bem, mesmo que eu não goste nem um pouco do filme X-Men 3, eu devo admitir que contou melhor essa história da Fênix Negra. E pra mim, 3 decisões terríveis que o filme tomou. Em primeiro lugar, a mística da Jennifer Lawrence ter se tornado a líder do grupo ali, ela toma as grandes decisões, ela discute com o Charles Xavier praticamente o tempo todo, e eu não gostei nem um pouco dessa decisão, porque nos filmes anteriores ela é uma personagem que é no máximo uma anti-heroína, ela age ali no meio da linha, ela nunca se torna nem uma vilã 100%, nem uma heroína, então eu acho que ela estava muito bem caminhando nessa linha, mas nesses últimos filmes ela virou realmente a líder do grupo, o que não combina nem um pouco, porque ela mesma, no decorrer do filme, fala várias vezes que não tá nem aí para ajudar os humanos, que ela só quer saber dos mutantes, ela ainda tem a mesma mentalidade do Magneto, só que ela tá agindo do lado dos X-Men, então não faz tanto sentido assim. E outro problema que eu vi no filme é que eles tentaram transformar o Professor Xavier meio que no antagonista do filme, como se ele estivesse fazendo tudo aquilo para ganhar popularidade e não para ajudar os mutantes, e inclusive a Mística e o Fera acabam se voltando contra o Professor Xavier e ele acaba quase que saindo como vilão do filme. Eu não concordei com essa decisão porque ele não fez nada demais e o que ele fez não explica a virada da Jean Grey, porque ela simplesmente descobriu que ela foi a responsável pela morte da mãe dela e não era um motivo tão grande assim para ela se rebelar da forma que ela fez, e todas as cenas onde ela acaba usando o poder além do limite ficaram extremamente forçadas. Geralmente ela só coloca as mãos nos ouvidos e fica falando para de falar, e do nada ela explode e causa uma rajada de vento ali. O poder dela em muitas cenas se resume a isso. E outra decisão que eu não concordei com o filme ter tomado foi desse filme se passar em 1992, porque a série já não fazia muito sentido e eles deram mais um salto temporal, então faz menos sentido ainda. Vocês vão se lembrar que no filme X-Men Primeira Classe, o Magneto tá num campo de concentração nazista em 1943 ou 44, e agora em 1992, quase 50 anos depois, ele tá exatamente com a mesma aparência que ele tinha no filme X-Men Primeira Classe. Então a linha do tempo realmente não faz sentido nenhum, eles jogaram qualquer tipo de contexto pela janela, e esse filme faz menos sentido ainda do que os outros, porque eles já estariam na faixa dos 70 anos, 60 anos ali no mínimo nesse filme, se eles tivessem seguido uma linha do tempo coerente. E como eu falei no começo do vídeo, as cenas de ação não são muito boas, com exceção de algumas ali no terceiro ato, que são um pouquinho mais animadas, mas grande parte das cenas de ação são completamente risíveis, elas são muito mal feitas, e eu acho que todos os outros filmes do X-Men tiveram cenas superiores, mesmo com orçamentos menores. E eles decidiram, não sei por que motivo, incluir um novo grupo de vilões, ao invés de trabalhar melhor a Fênix Negra, ao invés de trabalhar melhor essa queda da Jean Grey, né? Essa queda dela, dessa ira dela que ela estava sentindo, ao invés deles darem mais motivos para ela se sentir dessa forma, não, eles decidiram simplesmente falar que era um grupo de vilões que tinham chegado na Terra, que se transformavam, que são resistentes a tiros e etc. A gente também não sabe nem quem são esses vilões, nem qual é o plano deles, é muito mal explicado. É aquele clássico plano de vilão que a gente vai transformar a Terra, parece um filme da DC, que todo filme tem essa história do vilão querendo transformar a Terra no planeta de origem deles, que foi destruído. A gente já viu praticamente esse mesmo plano em Homem de Aço, em Liga da Justiça, até em Mulher Maravilha, o plano é mais ou menos parecido com esse.
Então acho que faltou bastante criatividade e eles não deveriam ter incluído um vilão além da Fênix Negra, que é a vilã mais poderosa ali dos X-Men em muitas histórias. A Fênix Negra é quase que a ameaça suprema ali que ninguém consegue deter, então foi completamente desnecessário incluir um grupo novo de vilões. Parece que eles incluíram só para ter aqueles capangas para eles lutarem, para eles destruírem. Então acho que foi uma decisão bem ruim do filme ter incluído esse núcleo de vilões além da Fênix Negra. Eu ouvi alguns comentários que os atores estão todos muito ruins nesse filme, mas eu discordo. Eu acho que o James McAvoy e o Michael Fassbender estão muito bem no filme. Eu acho que eles estão muito bem sempre. Eu acho que eles se esforçam sempre nesses filmes. Eu acho que a Jennifer Lawrence tá bem mal no papel, principalmente porque claramente ela não quer mais fazer os filmes. Até alguns comentários que a própria personagem da Mística faz no filme dão a entender que ela não quer mais estar ali. E a maquiagem em cada filme tá ficando pior porque ela não quer mais passar 3, 4, 5 horas fazendo maquiagem. O que eu concordo, ela deve ter assinado um contrato e falado, olha, eu só topo fazer os próximos filmes se eu não tiver que ficar 5 horas na mesa de maquiagem para ficar com aquele visual muito louco dos primeiros filmes. Então, nesse filme, basicamente, ela tá com a cara pintada e com algumas manchinhas na cara. E não só isso, a própria atuação dela mostra que ela não estava tão animada assim para continuar na franquia, o que a gente que acompanha as notícias já sabe muito bem. E a pergunta mais importante desse filme, obviamente, é se a Sophie Turner consegue carregar o filme. Ela, como a Jean Grey no filme anterior, não estava tão bem assim, ela não é uma atriz tão boa, ela é uma atriz competente, ela é uma atriz que sabe explorar os momentos dramáticos, mas eu acho que no geral ela não funciona tão bem como a principal. Eu gostei da atuação dela, mas eu acho que ela não tem o carisma suficiente para segurar o público sozinha. Mas eu acho que ela foi melhor do que a Jean Grey do X-Men 3. Mas eu acho que o X-Men 3 tem outras coisas positivas, como por exemplo a presença do Wolverine, como por exemplo uma história secundária envolvendo o Magneto, envolvendo aquele mutante que tira o poder de outros mutantes. Eu acho que eles têm uma subtrama que é mais interessante do que a subtrama envolvendo esses vilões misteriosos que eu falei. E pra mim, o filme conseguiu terminar com uma cena muito boa. Eu achei a última cena, literalmente a cena que acaba com essa saga, eu achei legal porque ela criou uma ponte legal entre o X-Men Primeira Classe e até mesmo o X-Men 1 e esse último X-Men, porque mostra os dois protagonistas, que deveriam ter sido os dois protagonistas e não a Mística, que são, obviamente, o Professor Xavier e o Magneto. Na última cena do filme, eles decidiram dar o protagonismo para quem realmente merecia. Então, no geral, não considero esse filme X-Men Fênix Negra um desastre, eu não considero um dos piores filmes do gênero, eu acho que tem filmes piores, mas eu gosto muito do Primeira Classe e muito do Dias de um Futuro Esquecido. Eu não gosto tanto assim do Apocalipse, mas eu acho que essa saga merecia um final melhor. Eu acho que eles poderiam ter explorado melhor os personagens, eu acho que eles poderiam ter feito um filme visualmente mais empolgante, talvez com um diretor mais competente, talvez não pegando um produtor que nunca dirigiu nada e jogando na cadeira de diretor, e não dando protagonismo para a Mística somente pelo fato dela ser interpretada pela Jennifer Lawrence, porque não condiz nem um pouco com a personagem. Então, por tudo isso, eu acho que foi um filme pouco inspirado e eu dou para X-Men Fênix Negra 2 estrelas. E galera, como sempre eu quero saber de vocês, a minha pergunta para vocês hoje é a seguinte: o que vocês acharam do filme X-Men Fênix Negra? Com certeza eu vou falar mais um pouquinho a respeito do filme no Clube da Bilheteria desse final de semana, porque com certeza o filme vai se destacar nas bilheterias, seja positivamente, seja negativamente. Então, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!